Ó. Ó, sonzeira do Metallica, galera. Ó. O que Metallica tem a ver, né? Na verdade, é porque agora a gente vai falar das ligações metálicas. Não tinha nada a ver. Mas é metálica, ligação metálica, tá valendo. Agora, tem a ver o que eu vou falar com vocês, por que eu estou usando a camiseta do Capitão América. Assista até o final do vídeo. Ó, até parece que eu sou musculoso, não é só a camiseta mesmo. Tá, assista até o final do vídeo e você vai entender por que eu estou usando a camiseta do Capitão América. Mas vamos lá, então, para as ligações metálicas. Vamos diminuir um pouco mais. Uhul! Então, vamos lá. Gente, ligações metálicas. Vamos lembrar rapidinho aquele remember, sempre remember, sempre remember. Então, ó, ligação iônica, sempre, metal com não metal. Covalente, 2 não metais. Metálica, metal com metal. Na ligação iônica tem um perde e um ganha. Um perde elétrons, outro ganha. Na ligação covalente, os dois ganham, por isso do compartilhamento. Na ligação metálica, os dois precisam perder elétrons. Na ligação iônica, como um perde e o outro ganha, vai formar um cátion e um ânion. Por isso que é a formação de íons, é um aglomerado de íons. Na ligação covalente, não tem aglomerado de íons, tem um aglomerado de moléculas, formam-se moléculas, certo? E na ligação metálica, é um aglomerado de íons positivos, são os cátions metálicos se unindo, com os seus elétrons livres, que são importantíssimos para alguns fatores que a gente vai ver. Os compostos que fazem ligação iônica são chamados de compostos iônicos, enquanto aqueles que fazem ligação covalente são chamados de compostos moleculares. E os que fazem ligação metálica, obviamente, são metálicos, né? Na verdade, só tem que ter cuidado aqui, ó, nos moleculares. Quem faz ligação covalente é molecular. Perfeito? Bom, na ligação iônica, a principal característica é a transferência de elétrons. Aquele que perde elétrons transfere para aquele que ganha. Na ligação covalente, é um compartilhamento de elétrons, que pode ser para uma ligação simples, que é sigma, uma dupla, que uma é sigma, outra é pi, e uma tripla, que uma é sigma, as outras duas são pi. Já nos compostos metálicos, uma coisa que os caracteriza a tal da nuvem eletrônica ou um mar eletrônico, certo? Os compostos fazem ligação iônica, os compostos iônicos têm alto ponto de fusão e ebulição. Por isso que, em geral, são sólidos à temperatura ambiente. Já os de ligação covalente, os moleculares, comparado com iônico e metálico, cara, baixo ponto de fusão e ebulição. Pode ser sólidos, como o açúcar, a sacarose, pode ser líquido, como a água, ou gases, como o gás carbônico, né? Já os compostos que fazem ligação metálica têm altíssimo ponto de fusão e ebulição. Em geral, são sólidos, com uma pequena exceção, que é o mercúrio, tá? Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica, normalmente, né? Na verdade, quando em meio aquoso ou fundidos, derretidos. Já os de ligação covalente não conduzem corrente elétrica e os metálicos conduzem corrente elétrica, seja ele em estado sólido ou líquido. Existe uma exceção, tá? Aqui nos covalentes, a gente vai estudar mais tarde, são os ácidos. Mas na aula de eletrólitos que você vai ter, né, você vai verificar que os ácidos, embora sejam compostos moleculares, conduzem corrente elétrica, beleza? Mas vamos lá da nossa ligação metálica, né? São as ligações entre metais e metais, formam as chamadas ligas metálicas, cada vez mais importantes para o nosso mundo, né? Nós trabalhamos com diversos tipos de ligas metálicas. Metal é o que mais a gente trabalha, certo? E se eles se agrupam na forma de cristais. Esses cristais, os cristais metálicos, são diferentes dos cristais iônicos, tá? São cristais formados por cátions metálicos, certo? E aí, entre eles, vai ter a tal da nuvem eletrônica ou um mar eletrônico, ou seja, os tais dos elétrons livres. Cada tipo de metal vai formar, de repente, cristais diferentes, né? Então, aqui eu peguei um exemplo do metal sódio, onde ele forma cristais de cúbico de corpo centrado. Então, deixa eu voltar ali. Cúbico de corpo centrado, porque você tem aqui um no meio, bem no centro, e os outros formando a face do cubo. Já, por exemplo, o alumínio, ele é de cúbico de face centrada. Então, cada face, coisa que não acontece aqui, ó. Cada face você vai ter um cara no centro aqui, ó. Então, são tipos de cristais diferentes que vão gerar características diferentes também para esses metais. Aqui alguns exemplos, né? O de cúbico centrado, onde
um deles está no centro, os outros vão formar os vértices do cubo, e aqui o de face, ó, essa que está bem no meio da face desse quadrado aqui, esse aqui bem no meio da face desse quadrado aqui, esse aqui na face do quadrado que está lá atrás, e esse aqui na face do quadrado lateral aqui. Então, esse seria o de face centrada. E os hexagonais, né? Que também são outros tipos de cristais formados, cada um com suas características, vai gerar dureza, ponto de fusão, ponto de ebulição, N característica dos metais. Você não precisa decorar isso, pelo amor de Deus, são só exemplos, certo? Bom, só para lembrar, a ligação metálica, então, sempre é um que perde com outro que perde, um metal com metal, vai ter a presença dos elétrons livres. Imagina, se todo mundo quer perder, vai ter esses elétrons que ninguém vai receber. Eles são tipo, eu não sou de ninguém, sou de todo mundo ao mesmo tempo. Esses elétrons livres formam uma coisa chamada de mar eletrônico ou nuvem eletrônica, que é o que caracteriza, então, a ligação metálica. Então, notem que os cristais eles são formados a partir desses cátions metálicos, desses íons positivos, certo? Bom, característica dos metais: altíssimo ponto de fusão e ebulição, como a gente comentou, né? Tem alto ponto de fusão e ebulição. Então, o metal, para você derreter, você precisa de uma temperatura extremamente alta. Exemplo, ó, olha aqui alguns casos, ó, alumínio, ponto de fusão dele 660, ebulição 2450. Cara, só vai entrar em ebulição 2450. Ferro, ponto de fusão 1536 graus Celsius, ponto de ebulição 2750. Chumbo, ponto de fusão 327, ebulição 1725, o zinco 419, 916. Olha o tungstênio que era usado nas lâmpadas. Ponto de fusão, que ele derrete 3.400 graus Celsius. Só vai entrar em ebulição a 5.900. Só para você comparar, a água, o ponto de ebulição da água é 100 e o de fusão é 0. Olha a fusão e ebulição desses caras. Perfeito? Bom, são sólidos à temperatura ambiente, né? Porque eles têm altíssimo ponto de fusão. Então, como a temperatura ambiente 25, 26 graus Celsius, 25 graus Celsius, cara, está muito longe, então eles já são sólidos. Então, tá aí o exemplo do sódio, mas cuida com o mercúrio. É o único metal líquido que existe, é uma exceção dos metais. É o único metal líquido que existe. Tá? Eles, em geral, são brilhantes e da cor prata. Por que eles brilham? Lembra da teoria de Bohr, do quanto e do fóton? Eles têm esses elétrons livres. Então, ó, absorve energia, os elétrons saltam de um nível mais interno para um nível mais externo. Quando eles retornam, eles liberam fótons de energia. Fótons liberam energia na forma de luz, por isso que brilha. Metal brilha sempre. Em geral, são pratas, né, de cor prata. A grande maioria, tem muitas exceções. Uma delas, o ouro, que é dourado, e o cobre, que é avermelhado. Mas, em geral, eles são realmente prateados. Pode ver aqui, ó, no caso do sódio, né, no caso do mercúrio, mas existem exceções, como o ouro, que é dourado, e o cobre, que é avermelhado. Estou falando de metal puro, tá? Porque nas ligas metálicas você vai conseguir diferentes cores, ok? Certo? Bom, eles têm alta densidade. Lembra? Densidade. Lembra que quando você mistura, por exemplo, água com outro material, o material mais denso sempre embaixo. Os metais são muito densos. O que é uma densidade? Uma relação entre a massa e o volume. A densidade é a massa dividida pelo volume. Eu sempre lembro, doido, maluco, barrido. Densidade igual a massa dividido pelo volume. Os metais têm altíssima densidade. Né? Por exemplo, se você mistura água e óleo, o óleo fica em cima, então o óleo é menos denso que a água. Os metais são muito mais densos que a água. A relação de massa e volume dos metais é alto. Aqui um exemplo, por exemplo, alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. O zinco, 7,1 gramas. Imagina um centímetro cúbico é um ml. Um ml pesa 7 gramas. Um ml de prata pesa 10 gramas, 10,5. Um ml de chumbo, 1 ml, pesa 11,4 gramas. Quer dizer que 1 litro de chumbo pesa 11 quilos. Né? 1 ml de ouro são 19,4 gramas. Cada 1 ml. Imagina 1.000 ml, são 19. 1 litro de ouro são 19 quilos. Você talvez não consiga fazer a comparação, mas 1 litro de água é 1 quilo. Tá? 1 litro de ouro são 19 quilos. Isso me faz pensar uma coisa. Cara, você já assistiu aqueles filmes de
de espionagem ou, sei lá, tráfico de drogas. Isso não é muito legal de falar, né? Mas os caras vão lá com aquela maleta de ouro para trocar e tal. E aí eu fiquei pensando, pô, pensa numa maleta de ouro. Uma maleta cheia de ouro. Eu peguei essa maleta aqui, que peguei na internet, cara, são, se eu não me engano, 16 peças. Dá para ver que tem 3 camadas de ouro. São 48 peças. Cara, pesquisando, cada peça de ouro, cada barra de ouro, ela tem 4 centímetros de comprimento, então de comprimento, ela tem 2,5 centímetros de largura e apenas 1 centímetro de altura, certo? Então, ó, 4 centímetros, 2,5 aqui e 1 centímetro aqui. Elas são fininhas, 1 centímetro apenas. Elas têm um volume, em geral, de 10 centímetros cúbicos. Isso significa que nessa maleta caberiam 48 peças, 48 barras de ouro, certo? 16 em cima, 16 no meio, 16 embaixo, se não for mais, beleza? Aí, ótimo. Calculando então o volume total, são 48 peças com volume de 10 centímetros cúbicos para cada peça, isso dá 480 centímetros cúbicos. Pensa comigo, se a densidade do ouro é 19,4 gramas por centímetros cúbicos, eu tenho 480 centímetros cúbicos, aplicando então a fórmula da densidade, ó, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Eu quero saber a massa, então vou pegar esse volume e passar multiplicando. Então a massa vai ser a densidade vezes o volume. Então multiplicando ali, ó, se eu tenho 480 centímetros cúbicos vezes a densidade, que é 19,6, cara, eu vou ter 9.408 gramas. Isso dá 9,4 quilos, quase 9,5 quilos. Cara, quase 10 quilos, vamos dizer assim. Se tu já imaginou tu sair correndo que nem nos filmes, com aquela habilidade, pulando cerca, né? Mas correndo que nem um nó, segurando uma maleta de 10 quilos, cara. Você não ia correr com essa facilidade toda. E você fica pensando, como é que os caras conseguem nos filmes? Claro, é filme, é ficção, tem que ficar normal, mas tudo bem. Pelo menos aí tu aprendeu um pouquinho sobre a densidade. Beleza? Bom, mais outras propriedades da matéria. Então nós temos também que eles são bons condutores de calor, por isso que a maior parte das panelas, as de vidro, mas a maior parte é de metal, né, de alumínio, de ferro ou outro metal, porque elas são ótimos condutores de calor. Por isso que o metal esquenta rapidamente, né? São bons condutores de corrente elétrica, porque tem os elétrons livres, então conduzem bem corrente elétrica no mar eletrônico. Então toda a fiação na sua casa são metais. Alguns metais são melhores condutores, outros nem tanto, mas todos conduzem corrente elétrica. Ductibilidade. O que é a ductibilidade? É a propriedade do metal de você construir fios. Você consegue fazer fio de qualquer tipo de metal. E isso é explicado justamente pelo mar eletrônico e pelos íons de cádmio. Tem um vídeo no final que você vai ver, né, que você pode acessar o link e ver, que explica muito legal isso. A maleabilidade, né? Maleabilidade é a capacidade de formar lâminas, você consegue fazer facas, espadas e um monte de outras coisas. Então, isso é maleabilidade, né? A capacidade de fazer lâmina. Lembra lá do modelo de Rutherford, né? Que eles usam uma lâmina de ouro, lembra? Por causa... E aí ele verificou que as partículas alfa, em vez de voltar, elas passaram. Tinha que ser uma lâmina de ouro, porque o ouro é um dos metais que você consegue construir as lâminas mais finas, mais delgadas, né? E uma alta resistência à tração. Os metais têm resistência à tração, principalmente quando se forma ligas. Nem sempre o metal puro é resistente, mas quando forma uma liga metálica, ele ganha uma grande resistência mecânica, certo? Então aí algumas propriedades dos metais. Algumas ligas famosas, né, como o latão, que é uma liga de cobre e zinco, que ela tem uma certa resistência à corrosão, usada em navios, tubos. O bronze, né, que é uma liga de cobre estranho, né, cobre estranho, não, cobre estranho, e a resistência também à corrosão, usada em moedas, sinos. O aço, que é uma liga de ferro e carbono, né, usada em navios, utensílios domésticos, a espada, lembra a era do aço e tal. O aço inoxidável, que aí já é com cromo, né, aço de cromo, e aí usado em talheres, utensílios domésticos. O aço níquel, que tem uma resistência mecânica enorme, então usado nos canhões, nos materiais de blindagem, usado o aço níquel. Aço tungstênio, alta dureza, então para brocas, pontas de caneta, essas coisas, né, elas são geralmente de tungstênio. O amálgama, existe uma amálgama de prata e uma amálgama de ouro, né, uma mistura de mercúrio, prata e estanho, ou mercúrio, ouro e estanho, e era usado nas restaurações dentárias. Se você pensar aqui no ouro, o amálgama de ouro é aqueles dentes de ouro, o amálgama de prata é aquela restauração de prata.
O ouro 18 quilates é uma liga metálica. Lembra que o ouro 18 não é puro, o ouro puro é o 24, o ouro 18 é 75% de ouro, 25% de prata, de cobre, e ele é chamado de ouro de joalheiros, porque você consegue ter uma alta ductibilidade, fazer pequenos fios, né? Então você consegue fazer as joias mais finas, uma alta maleabilidade e uma certa resistência. E a prata de lei, que é uma prata com cobre, né, que você aumenta a dureza, que é usado tanto para utensílios domésticos, garfos, facas, aqueles garfo de prata não é prata pura, em geral é prata cobre. E ornamentos, tá? Então tá aí algumas ligas metálicas, mas agora eu vou falar de alguns metais para vocês. Um deles, cara, esse cara aqui, ó, o tal do vibrânio, cara. E aí você entende por que eu tô com a camisa do Capitão América. Então, o vibrânio, lá, que só existe na cidade, no país fictício da África, chamado Wakanda. Cara, é claro que o vibrânio é um metal que não existe, né? É um metal fictício, certo? Mas ele é interessantíssimo, ele tem uma capacidade de absorver vibrações, né? Ele tem... Por isso que, cara, imagina assim, ó, aquele escudo, ele desafiava meio que a lei da gravidade, o escudo do Capitão América é de vibrânio. Na verdade, ele é uma liga de vibrânio com outro que você já vai ver agora mesmo, que é usado nas garras do Wolverine. Ah, já lembrou, né? O adamantio. Não, mas vamos ficar no vibrânio por enquanto. Você sabia também que o vibrânio, a primeira vez que apareceu nas HQs, não foi em Wakanda. Foi, sabe aonde? Numa das HQs do Demolidor, numa das primeiras do Demolidor. Então, eles encontraram lá no Polo Norte, imagina, lá no Ártico, eles encontraram o vibrânio. Só que, com o tempo, né, nas HQs, no Quarteto Fantástico também fala lá desse vibrânio, mas eles classificaram esse vibrânio como sendo um metal tipo alfa, que não era tão resistente, e aí o de Wakanda é o mais resistente. E aí perdeu essa história aí de encontrar. Eles chamaram também de antimetal esse vibrânio que era encontrado lá no Polo Ártico, né? Mas na verdade agora é só em Wakanda. E esse vibrânio, por ele ter essa coisa de absorver vibrações e uma grande energia cinética, justifica o fato dos heróis levarem porrada e não sentirem tanto impacto, porque o vibrânio que faz, né, o material da roupa deles aqui, ele absorve esse impacto, né? É por isso também que eles... E até os sapatos, as solas deles eram de vibrânio. O vibrânio é um metal, mas ele às vezes tem uma aparência de um polímero. Mas é coisa da ficção. Então, quando eles saltam de grandes alturas, como conseguem absorver grande energia cinética, eles têm uma aterrissagem mais tranquila. É aquela pose fantástica dos heróis quando caem no chão, né? Todo mundo já viu, tá? Beleza, então tá aí o vibrânio. E, claro, o adamantium. Aqui tem uma frase do Wolverine, uma das mais famosas: me coloque no caminho certo e saia da minha frente. Então, ó, o adamante é uma liga metálica também fictícia, né? É um metal que não existe, né? Quase indestrutível, e que um cientista japonês, né, fez um revestimento desse material aos ossos do Wolverine. O Wolverine, antes, né, nas primeiras HQs, as garras dele eram de osso mesmo, não era de adamantio, né? Era depois do Projeto X, aliás, é um dos quadrinhos mais fantásticos que tem do Wolverine. Se você nunca leu, leia, bem legal. É onde é feita, então, a inserção do adamantio de forma hiper dolorosa no Wolverine, e aí se liga aos ossos dele, e aí ele tem essas garras agora, ele não só as garras, mas todo o esqueleto dele com adamantio, que é um metal extremamente resistente, certo? E temos o Uru, que é um metal fictício lá dos quadrinhos da Marvel, mas lá de Asgard, sabe? Esse metal é um metal que não é terrestre, né? Então ele é um metal extraterrestre, só existe lá, que foi usado para fazer o martelo de Thor, que teoricamente é indestrutível, só existe uma forma de destruir esse material. E aí, claro, tiveram que moldar esse martelo, e quem moldou esse martelo foram os anões, reinos dos anões. Cara, o mais engraçado, para você lembrar, os anões são gigantes, né? Eles são anões por causa do formato, mas são gigantes, né? Então, eles que moldaram aí o martelo de Thor, mas tem que ser digno, né, para usar o martelo de Thor. O metal Uru, além de ser extremamente resistente, ele tem essa qualidade mágica desse metal aí, tá? E ele é chamado de Mjolnir, que significa aquele que esmaga.
Cara, quase que eu lembro do Hulk. Por isso que eu acho que ele e o Hulk vivem brigando. Porque Hulk esmaga. Então, Mjolnir é aquele que esmaga. E ele só as pessoas dignas conseguem levantar este martelo. Então, você tem que ser digno e me descobrir. Cara, e aí? Qual dessas armas é a mais forte? Pois é, tem vários sites explicando comparando as três, dando suas qualidades e tal. Pesquise, veja qual você acha que é mais forte. O adamantio do Wolverine, né? O vibrânio que faz o escudo do Capitão América, ou o Uru, o metal que não é terrestre, lá de Asgard, né? que faz o martelo de Thor. Fica aí para você pesquisar e decidir. Eu sou Capitão América, né, cara? Porque a pessoa tem que ser digna, beleza? Bom, olha só. Essa questão eu já fiz numa aula com vocês, mas no momento eu não tinha explicado alguns detalhes da ligação metálica. Então, olha só, a natureza da ligação, das ligações químicas interatômicas, responsável pela união entre átomos, reflete as diferentes propriedades físico-químicas apresentadas pelos respectivos compostos formados. Sinal a alternativa correta em relação a cada tipo de ligação. Quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. Nas ligações metálicas a compartilhamento de elétrons, pelo amor de Deus, não, compartilhamento de elétrons é da ligação covalente. Cara, os metais são maleáveis e dúcteis, isso é verdadeiro, mas isso aqui está errado. Tá? As ligações covalentes são predominantemente realizadas entre elementos o mais afastados possível da tabela periódica. Cara, vocês são mais afastados da tabela periódica, quer dizer que um é metal, outro é não metal. Um é mais eletronegativo, então a tendência é ser uma ligação iônica. Isso está errado. A teoria da nuvem eletrônica suporta, teoricamente, a formação das ligações metálicas? Não! Cara, a teoria da nuvem eletrônica é ligação covalente. E outra coisa, ó, os metais tipicamente apresentam baixa relação. Cara, a gente acabou de ver, a densidade dos metais são altas, não são baixas. Relação massa e volume é densidade, e a densidade dos metais são altas. O compartilhamento de elétrons de ligação devido à baixa diferença de eletronegatividade é a base da ligação covalente? Sim. Compostos moleculares podem ser sólidos ou líquidos e até gás a temperatura ambiente? Sim, essa é a verdadeira. A ligação iônica se caracteriza pela união de cátion e ânion por meio de interações colombianas? Beleza, até aí. Sem significativa contribuição na interpretação de orbitais para a formação da ligação. Os compostos iônicos podem ser líquidos ou sólidos, não somente sólidos. Composto iônico é sólido. Então, a alternativa correta é a letra D, certo? Olha essa questão do Cefet. Nas indústrias de fabricação de alumínio, mais de 70% dos recursos empregados é energia elétrica. Um recurso que, apesar de escasso, ainda é muito barato no Brasil. Este custo é ainda inferior para empresas que possuem subsídio e pagam 1/3 do preço pago pelos consumidores residenciais. Grande parte dos lingotes produzidos aqui é exportado. E lá fora eles são transformados em componentes automotivos e equipamentos que o Brasil precisa comprar por um preço mais alto. As ligações químicas entre os átomos de alumínio, cara, alumínio, metal, os lingotes são feitos de quê? Ligação metálica, não tem o que discutir, certo? No modelo de gás eletrônico, para a ligação metálica, considera-se que os nós do resíduo cristalino, lembra aqueles caras que estão ligados ao resíduo cristalino, são feitos por quê? O resíduo cristalino, os caras que estão ali naqueles vértices, lembra? Volta o vídeo que você vai ver, né? Quando eu coloquei os cristais. Aqueles cristais são formados por íons positivos, eles perdem elétrons e os elétrons ficam dispersos lá naquele mar eletrônico. Então, os nozinhos são feitos por íons positivos, ou seja, por cátions, são os cátions metálicos, beleza? Gente, muito legal. Assista esse vídeo, pega aí, ó, esse link aí, assista um vídeo de um link chamado Socrática, tá? Um site chamado Socrática. Cara, ele explica muitas relações dos metais com o mar eletrônico, certo? Espero mesmo que você tenha gostado dessa aula. Assista várias vezes, faça os exercícios da apostila. Já vimos, então, todos os tipos de ligação, iônica, covalente, metálica. Abuse dos exercícios. E resolve qualquer dúvida, nos procure. Um grande abraço. Valeu!